Hoje. Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia a todo mundo que nos acompanha, todo mundo que está com seu cafezinho também acompanhando nosso papo. Tem informação importante, viu? Porque saiu no Diário Oficial da União, informação aqui do nosso Aratu On, que a gente acorda logo cedo já olhando o Diário Oficial e pôde perceber que o Tribunal de Contas da União investiga o governo Luiz Inácio Lula da Silva. Isso daí com 2 denúncias feitas pelo deputado federal Nicolas Ferreira. A primeira denúncia que o deputado federal Nicolas Ferreira fez, você vê ele aí na tela, é relacionada ao seguro do pescador. O pescador, quando não está trabalhando, ele tem direito, principalmente seguro daquele pescador artesanal, pequeno pescador, ele tem direito a também a sua previdência, fornecida pelo INSS. E segundo denúncia do deputado federal Nicolas Ferreira, mais de 5 milhões e 600 mil reais podem ter sido alvos de desvio por meio deste seguro. Vamos lembrar, você que nos acompanha, já lembra que a gente trouxe aqui no nosso Aratu 24 Horas, caso de desvio do INSS, um escândalo que levou, inclusive, à derrocada do ministro Carlos Lupe da pasta da Previdência. Então, pode ser mais um escândalo aí no radar. O TCU já está investigando este caso. E tem um outro também. Também o próprio deputado federal Nicolas Ferreira denunciou, levou essa representação para a Corte de Contas, falando que verbas estão sendo destinadas, quase 2 milhões de reais foram destinadas sem a devida justificativa, sem a devida transparência para prefeitos ligados à base aliada do governo Luiz Inácio Lula da Silva, prefeitos petistas. Então a denúncia é grave também, mas que vai ser ainda investigada. A representação pedia que medidas cautelares, ou seja, que fosse encerrado essas verbas enviadas pelo governo, mas o TCU disse, não é o caso, a gente ainda vai investigar e se tiver novos indícios, sim, a gente vai pedir para o governo parar de enviar esses recursos para as prefeituras ligadas ao Partido dos Trabalhadores. João, eu tenho, perdão interromper você, eu tenho na verdade 2 dúvidas. Pela sua experiência cobrindo, João, há tanto tempo já a questão da política, tanto no âmbito nacional, estadual e municipal, você acredita que nesse governo, nesse atual governo do presidente Lula, essa questão do INSS foi o maior escândalo da gestão dele? Ele disse, inclusive, que não sabia. E eu já faço, inclusive, uma segunda pergunta baseada nessa primeira. Você acredita que o Nicolas e a pauta de direita aí está querendo surfar ainda nessa questão do escândalo do INSS para poder prejudicar ainda mais a imagem do presidente Lula, se é que ele precisa de alguma força da direita para isso, né? Porque, de fato, manchou bastante esse atual governo dele. Perfeito, Alex. É exatamente esse o ponto. O INSS foi o grande calo deste governo, que sim, vivia com problema de gestão, como todo governo, mas um escândalo de corrupção afetando os mais deficitários, a população que mais precisa, que é aqueles que dependem de uma aposentadoria, como os pescadores agora. É o principal ponto de atenção deste governo e que a direita consegue fazer isso muito bem. Nicolas Ferreira traz diversas bravatas políticas, como todo deputado traz no plenário, críticas e por aí vai, mas quando a gente vê o Tribunal de Contas da União falando, olha, realmente a gente vai ter que investigar isso aí, é porque o caldo está engrossando, claro, então não é só jogo político, tem também questões a serem investigadas. Eu já pedi esclarecimentos para o governo federal e assim que eu tiver, eu vou trazer aqui para o Aratu 24 Horas e para o nosso Aratu Online também. Por favor, João. Então, pelo que eu estou entendendo é o seguinte, se o Tribunal de Contas entrou na parada, vai investigar de fato, é porque existe pelo menos indícios. Não é uma mera denúncia, uma denúncia que não é baseada, não se sustenta em nada. Ou seja, o Tribunal de Contas viu pelo menos ali algum fundamento e quer investigar. É isso? Entendi bem, João? Pois é, inclusive começou com uma reportagem jornalística, algumas fontes conseguiram denunciar estes esquemas que agora foram levados a púlpito com o deputado Nicolas Ferreira e que chamou o Tribunal de Contas da União, que de fato disse, tem que investigar. Não tem nada concreto ainda, mas sim indícios robustos que levam à necessidade da gente acompanhar mais um caso que pode estar ferindo o INSS, que tem um volume enorme de verba. Então, sempre chama atenção todo desvio. O INSS é sempre alvo desses desvios que são vultosos, que afetam quem mais precisa da população. A gente vai falar agora de Marcos Duval. O que você destaca, então, sobre esse assunto, sobre o caso do Marcos Duval, João?
Alex, a gente está trazendo praticamente diariamente, questões ligadas ao grupo bolsonarista. Sim. Então a gente já viu a justiça chegando no próprio Jair Bolsonaro, Carla Zambelli a gente trouxe, e mais um nome também está no cerco da justiça, Marcos Duval. Ele vinha afrontando o ministro Alexandre de Moraes, gravou lives no YouTube, de certa forma bem grosseira, bem hostil ao ministro do Supremo Tribunal Federal. E dessa vez o ministro também chegou junto também e pediu para a Polícia Federal fazer uma atividade de busca e apreensão, colocar nele também, assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro, a tornozeleira eletrônica. E você vê ele aí na nossa Câmara dos Deputados segurando o passaporte dele, algo que ele não vai mais poder usar. É uma das medidas? É uma das medidas cautelares. E o Alexandre de Moraes entendeu que tem risco dele fugir do país, assim como ele fugiu, ele saiu do país, voltou, mas ele não avisou essa movimentação para a Justiça. Com isso, a Justiça recrudesceu, colocou mais medidas. Essa foi uma das medidas e também bloqueou o salário dele enquanto senador, que aí beira os R$46 mil, além de todo o valor dele enquanto parlamentar. E aí é quase R$133 mil mensais. Fiz um levantamento, inclusive, de quanto ele gastou neste ano de 2025 enquanto parlamentar e foi mais de R$150 mil em suas atividades. Você consegue ver aí na tela quais foram essas atividades e também ele tem praticamente 19 assessores. O limite que um senador pode ter é de 20 assessores. Tudo isso é um gasto de um senador. Claro que ele não está fazendo nada na ilegalidade, mas Sim. Todos os senadores fazem isso e é algo que espanta. R$150 mil gastados. 150 mil, a gente está falando aqui referente ao mês passado, é isso, João? Ao ano de 2025. Ao ano de 2025, então. O que ele gastou, então, do primeiro mês até aqui? Isso, Esse é o levantamento. E esses gastos são com o que exatamente, João Tran? Essas verbas agora estão bloqueadas pela Justiça, mas podem ser verbas relacionadas ao exercício do parlamentar. Então, seja um escritório que ele alugue, seja despesa com pessoal, com secretários, com viagens, também está neste gasto, as viagens que ele faz pelo país enquanto senador. Então, são as despesas para ele exercer o mandato parlamentar. E neste ano, ele gastou cerca de R$150 mil e um senador tem até R$133 mil mensais para gastar durante o seu exercício. Câmara dos Vereadores, quer dizer que os nossos vereadores aqui de Salvador voltaram ao exercício, é isso, João? Voltaram, a gente já vinha conversando que o principal ponto nessa volta é o PDDU, ou seja, o Plano de Desenvolvimento Urbano, que vai dizer como a cidade vai se reorganizar, vai planejar a cidade. E ele não foi entregue. Tinha a expectativa dele ser entregue nessa primeira sessão, a 44ª sessão ordinária do ano, a primeira da volta desde o recesso parlamentar de meio de ano, mas isso não aconteceu. Bruno Reis, inclusive, falou que no momento certo vai entregar este PDDU, que ainda está cumprindo todo o rito, mas esse assunto não tem sido bom para o prefeito, não. Tem gerado muitas críticas na oposição. Primeiro, porque ele contratou a Fundação Getúlio Vargas para fazer a consultoria do PDDU e não teve licitação, ou seja, não teve uma concorrência nessa contratação, não teve uma divulgação de como foi esse contrato, os prazos, como é que vai ser feito esse PDDU. Enfim, a oposição está reclamando de falta de transparência e Marta Rodrigues comentou do caso na volta da nossa Câmara dos Vereadores aqui de Salvador. A gente até analisamos que viria algum secretário, o próprio prefeito, e a expectativa, vereador, era que viesse o PDDU para casa, fosse a entrega aqui na casa do PDDU. Mas depois o presidente chegou e o presidente que está em exercício disse que não, que teve uma reunião, mas a expectativa nossa mantém, até porque é um momento nosso aqui da reabertura dos nossos trabalhos e as declarações que o prefeito tem dado aí para a imprensa em relação ao processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano da nossa cidade. Em uma entrevista recente, ele falou que o anterior está em pleno vigor e que pela própria LOM, a Lei Orgânica do Município, e pelo próprio PDDU, a revisão teria que acontecer com 8 anos. Então, seria em 2016. E não veio ainda nem a revisão
e nem os estudos para que a gente possa entender e contribuir aqui nesta casa. Tá aí, então, a fala dela. João, quero agradecer pela sua participação mais uma vez aqui no nosso Aratu 24 Horas, suas redes sociais, quem quiser entender mais sobre política, como é que faz? Pode seguir você? Pode acessar algum site? É isso aí, podem acessar o Aratu.on para acompanhar esses desdobramentos dos casos e também meu Instagram, @_argumento. Você vai lá, a gente troca essa bola e traz os bastidores da política também aqui no nosso Aratu 24 Horas. João Tran, aqui no nosso Papo com Política, no Aratu 24 Horas. Você acabou de ver aí os assuntos, as pautas, então, do nosso programa de hoje. Ô, gente, deixa eu ir agora para o nosso momento pensador. Eu preciso falar uma coisa para você, tomando esse cafezinho aqui. Vou dar até um gole, ó. É importante a gente agradecer por hoje, mas sem esquecer do amanhã. Então, bora estudar, bora trabalhar, porque dinheiro não cai do céu, tá? Saúde a gente tem, o resto a gente corre atrás, tá bom? Vou seguir com o nosso Aratu 24 Horas de hoje aqui, porque eu tenho mais informação para você aí de casa. Um comerciante, gente, está acusando